Sempre fui uma pessoa que duvida de tudo que não pode ser explicado pela ciência, mas depois que me mudei para casa nova, comecei a questionar muita coisa. Nos primeiros dias, achei que estava ficando maluca mesmo. Tipo, eu colocava as chaves em cima da mesa da cozinha e depois encontrava elas no balcão da sala. Deixava um copo limpo no armário e de repente ele aparecia no escorredor. Na hora pensei, devo ter feito isso sem perceber. A gente sempre culpa o cansaço da mudança, né? E aí segui minha vida normal, meio que ignorando esses pequenos detalhes. Só que essas coisas foram ficando mais frequentes, sabe? E eu comecei a ficar meio atenta, até que um dia vi que a porta do quarto de hóspedes estava aberta. Lembro claramente que tinha fechado porque não tinha limpado ainda e não queria que meu cachorro entrasse lá. Fechei a porta de novo e fui fazer o almoço. Quando voltei para o corredor, a porta estava aberta de novo. Fechei outra vez e fiquei de olho. 15 minutos depois, a porta já estava aberta. Meu cachorro estava dormindo na sala o tempo todo, então não foi ele. Daí comecei a anotar todas as coisas estranhas que aconteciam. Em menos de uma semana, minha lista já tinha mais de 10 ocorrências. Luzes que eu desligava e depois estavam acesas. Um sapato que estava no armário e depois aparecia no meio da sala. Um livro que estava na estante e depois encontrei aberto em cima da cama. Até pensei que podia ser algum vizinho que tinha cópia das chaves. Mas troquei todas as fechaduras logo depois que me mudei e ainda coloquei um sistema de alarme. Mas o pior aconteceu naquela sexta-feira. Acordei cedo, fui para o banheiro para me arrumar para o trabalho e quando peguei minha escova de dentes, ela estava molhada, tipo pingando água mesmo, e eu morava sozinha, não tinha ninguém mais na casa. Fiquei olhando para a escova na minha mão sem entender nada. Peguei uma toalha e sequei ela, pensando que talvez tivesse caído água da torneira. Mas não, a pia estava completamente seca. E aí percebi que tinha pasta de dente usada na pia, quando eu ainda nem tinha aberto a bisnaga naquele dia. Fiquei parada no banheiro por uns 5 minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Senti um arrepio na espinha e pela primeira vez fiquei com medo de verdade. Alguém tinha usado minha escova de dentes, e não era qualquer coisa que eu podia explicar como distração ou cansaço. Não tinha como eu ter escovado os dentes e não lembrar. Alguém ou alguma coisa estava na minha casa usando minhas coisas. Liguei para o trabalho dizendo que ia chegar atrasada e comecei a revistar a casa inteira. Olhei em cada armário, embaixo das camas, atrás das cortinas. Verifiquei se tinha alguma janela quebrada ou sinal de entrada forçada. Nada. A casa estava intacta, com todas as portas e janelas trancadas por dentro. O alarme não tinha disparado. Era impossível alguém ter entrado, mas a evidência estava ali, na minha escova de dentes molhada e na pasta usada. Naquela noite, não consegui dormir. Deixei a TV ligada e fiquei sentada no sofá, olhando para a porta. Qualquer barulhinho me assustava. Por volta das 3 da manhã, ouvi um som vindo da cozinha. Parecia alguém abrindo a torneira. Meu coração disparou, mas eu não tinha coragem de ir lá ver. Fiquei paralisada de medo. Depois de uns minutos, o barulho parou. Só consegui ir até lá quando o sol nasceu. A torneira estava fechada, mas tinha gotas de água na pia. E na bancada, tinha um copo que eu tinha guardado no armário antes de dormir. Liguei para uma amiga e contei tudo. Ela disse que podia ser um curto-circuito nas luzes, uma corrente de ar abrindo as portas, coisas assim. Mas não tinha como explicar a escova de dentes molhada e objetos mudando de lugar. Ela sugeriu que eu passasse uns dias na casa dela enquanto decidia o que fazer. Aceitei na hora. Arrumei uma mala pequena e antes de sair, dei uma última olhada na casa. Foi quando vi algo que me fez congelar. No espelho do banheiro tinha uma marca de mão, como se alguém tivesse passado a mão molhada. Uma mão muito menor que a minha. Saí correndo daquela casa e nunca mais voltei, nem para buscar minhas coisas. Mandei a imobiliária resolver tudo. Eles me ligaram depois, dizendo que o dono anterior tinha morrido lá dentro, um senhor idoso que vivia sozinho.
Parecia que tinha sido morte natural, mas o corpo só foi encontrado semanas depois. Nunca contei isso para ninguém, porque não quero que pensem que sou louca. Mas até hoje não consigo explicar quem usou minha escova de dentes naquela manhã. Meu marido viajou a trabalho semana passada. Ele é representante comercial e sempre passa uns dias fora de casa. Normalmente não me importo de ficar sozinha, até gosto do silêncio. Mas essa última viagem foi diferente. Na primeira noite sozinha, deitei cedo porque tinha que trabalhar no dia seguinte. Estava quase pegando no sono quando ouvi a campainha tocar. Olhei no relógio. 2 horas da manhã em ponto. Quem seria a essa hora? Levantei assustada e fui até o interfone. Nossa casa tem uma câmera na entrada, então dá para ver quem está lá fora pelo celular. Abri o aplicativo e não tinha ninguém. Pensei que talvez fosse algum menino passando e apertando a campainha para fazer graça. Sabe como é. Voltei para a cama, mas fiquei inquieta. Acabei demorando para pegar no sono de novo. Na noite seguinte, a mesma coisa. 2 horas da manhã e a campainha tocou. Dessa vez, já estava mais esperta e corri para o celular. De novo, não tinha ninguém na câmera. Fiquei olhando por um tempo, pensando que talvez a pessoa tivesse se escondido em algum canto que a câmera não pegava. Mas nada. A rua estava completamente deserta. Na terceira noite, já estava nervosa. Deixei o celular ao lado da cama e fiquei esperando. Como se fosse um relógio, exatamente às 2 da manhã, a campainha tocou. Peguei o celular na hora, mas de novo não tinha ninguém. Fui até a janela e olhei a rua inteira. Nenhuma alma viva. Comecei a pensar que podia ser algum problema na fiação, algum curto que fazia a campainha tocar sozinha. No dia seguinte, chamei um eletricista. Ele verificou toda a instalação e disse que estava tudo certo. Falei do problema e ele sugeriu que podia ser umidade ou até mesmo alguma interferência de outro aparelho eletrônico. Troquei a campainha por uma nova, mas não adiantou. Na quarta noite, às 2 da manhã em ponto, ela tocou novamente. Já estava começando a pensar que tinha algo sobrenatural acontecendo. Minha vizinha, que é meio dessas coisas de espiritismo, disse que podia ser algum espírito querendo se comunicar. Fiquei com mais medo ainda. Nessa noite, resolvi fazer um teste. Desliguei o disjuntor da campainha antes de dormir. Mesmo assim, às 2 da manhã, ouvi o som dela tocando. Como isso era possível se a energia estava cortada? Nessa hora, comecei a tremer. Não era um problema elétrico. Tinha algo muito estranho acontecendo. Liguei para o meu marido, mas caiu na caixa postal. Ele devia estar dormindo. Resolvi ficar acordada a noite toda, com todas as luzes acesas. Peguei um livro, fiz um café e fiquei na sala esperando o amanhecer. Na sexta noite, resolvi ficar na casa da minha mãe. Não aguentava mais o estresse de esperar a campainha tocar. Peguei algumas roupas, tranquei tudo e fui para lá. Não contei o verdadeiro motivo, disse apenas que estava com saudades. Antes de dormir, recebi uma mensagem do meu marido dizendo que estava tudo bem com ele e que voltaria em 2 dias. Na 7ª noite, já na casa da minha mãe, acordei assustada às 2 da manhã. Não foi a campainha que me acordou, mas meu celular. Era uma notificação do aplicativo da câmera. Tinha detectado movimento na porta da frente da minha casa. Com o coração disparado, abri o app. A imagem estava escura, mas dava para ver que não tinha ninguém lá. Então, a campainha da casa da minha mãe tocou. Pulei da cama gritando. Minha mãe também acordou assustada. Fomos juntas até a porta, mas não tinha ninguém. Nessa hora, meu celular tocou. Era o número do meu marido, mas quando atendi, a ligação estava cheia de interferência. E aí ouvi algo que me deixou gelada. Era a voz dele me chamando, como se estivesse do lado de fora da casa da minha mãe. Amor, abre a porta, tô aqui fora, dizia a voz. Mas não podia ser ele.
Meu marido ainda estava em outra cidade, a centenas de quilômetros dali. Liguei de volta para o número dele, mas caiu na caixa postal. Com as mãos tremendo, mandei uma mensagem perguntando onde ele estava. A resposta veio rápido. No hotel, por quê? Mandei mensagem pedindo para ele me ligar, e quando falamos, ele confirmou que estava no hotel, acabando de acordar com minhas mensagens. Então quem tinha me ligado? E como aquela voz era idêntica à dele? Contei tudo para o meu marido e ele decidiu voltar para casa no mesmo dia. Quando ele chegou, fomos juntos verificar nossa casa. Tudo parecia normal. Checamos a câmera e não havia registros estranhos além daquele que eu tinha visto. O mistério continuou. Depois daquele dia, a campainha nunca mais tocou às 2 da manhã. Mas toda vez que meu marido viaja, eu vou para a casa da minha mãe. Não tenho coragem de ficar sozinha. E ele sempre me liga várias vezes durante a noite para ter certeza que estou bem. Nunca descobrimos o que aconteceu naquela semana e talvez seja melhor assim. Algumas coisas não têm explicação e nem quero saber. A gente se mudou para essa casa há 2 meses. É uma casa antiga, mas bem conservada, tem um quintal grande que a Nina, minha filha de 4 anos, adora. Desde pequena, ela sempre teve muita imaginação, inventa amigos, conversa com os brinquedos, coisas normais de criança, né? Por isso não dei muita atenção quando ela começou a falar da moça do banheiro. Achei que era só mais uma amiga imaginária. Um dia ela estava tomando banho e perguntei com quem ela estava conversando. Ela respondeu toda natural. Com a moça do banheiro, ué. Perguntei como era essa moça e ela explicou que era uma tia de cabelo preto comprido que ficava olhando ela tomar banho. Confesso que senti um arrepio, mas logo pensei que devia ser por causa de algum desenho que ela assistiu ou história que ouviu na escola. Essa história da moça do banheiro continuou por algumas semanas. A Nina falava dela como se fosse algo super normal. Às vezes eu entrava no banheiro e pegava ela conversando sozinha. Quando perguntava, ela dizia que estava falando com a moça. Uma noite, estava dando banho nela quando ela apontou para o canto do teto e disse: "Olha, a moça está ali." Olhei, mas não tinha nada. "Ela só aparece para crianças", explicou minha filha, como se fosse óbvio. Foi aí que as coisas começaram a ficar mais estranhas. Uma noite, depois do banho da Nina, ela veio correndo para o meu quarto e disse: "A moça do banheiro quer que você vá lá falar com ela." Respondi que estava ocupada e que falaria depois. Na verdade, estava começando a ficar incomodada com essa história. A Nina insistiu: "Mas ela precisa te mostrar uma coisa importante." Pela cara dela, vi que ela acreditava mesmo no que estava dizendo. Por curiosidade, fui até o banheiro. Claro que não havia ninguém lá. Perguntei para Nina onde estava a moça e ela apontou debaixo da pia. "Ela fica deitada ali quando a luz está apagada", disse. Achei aquilo perturbador. Perguntei por que a moça ficava debaixo da pia e ela respondeu: "Porque foi ali que aconteceu o negócio com ela." "Que negócio?" "O negócio que fez ela ficar presa aqui", respondeu minha filha, como se fosse algo óbvio. Naquela noite, depois que a Nina dormiu, voltei ao banheiro. Olhei embaixo da pia. Era um espaço pequeno onde guardamos produtos de limpeza. Não tinha nada de estranho ali. Mas quando ia saindo, notei que o espelho estava levemente embaçado, como se alguém tivesse tomado um banho quente. Passei a mão e limpei. Achei que era coisa da minha cabeça, que estava sugestionada pelas histórias da Nina. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui ao banheiro. O espelho estava completamente embaçado, a ponto de não dar para ver nada nele. Fiquei parada olhando aquilo, sem entender. Ninguém tinha tomado banho ainda. Eu era a primeira a acordar. Como o espelho poderia estar embaçado? Passei a mão nele e percebi que estava gelado, não quente como normalmente fica quando embaça com o vapor do banho. Comecei a perguntar para Nina mais detalhes sobre a tal moça. Ela contou que a moça tinha um machucado no pescoço e que, às vezes,
A água dela molhava o chão. Perguntei que água era essa e ela disse que era a água que sai do cabelo dela. Cada detalhe que ela dava me deixava mais arrepiada. Como uma criança de 4 anos poderia inventar coisas assim? A situação piorou quando comecei a notar outras coisas estranhas no banheiro. A cortina do box às vezes se mexia, mesmo com a janela fechada. O sabonete mudava de lugar. E algumas vezes, de manhã, encontrava o piso molhado, como se alguém tivesse saído do banho e deixado cair água no chão. A Nina sempre dizia, foi a moça que tomou banho de noite. Resolvi pesquisar sobre a casa, perguntar para os vizinhos. Descobri que antes da gente, morou aqui uma família por apenas 3 meses e saiu sem explicação. Antes deles, a casa ficou fechada por quase 2 anos. E antes disso, morava uma senhora idosa com a filha adulta. A vizinha não sabia muitos detalhes, mas comentou que a filha da senhora tinha problemas. Uma noite, depois que todos já tinham ido dormir, ouvi um barulho no banheiro, como se alguém tivesse ligado a torneira. Levantei para ver o que era. Quando abri a porta, a torneira estava fechada, mas a cortina do box estava se mexendo lentamente, como se alguém tivesse acabado de encostar nela. E no espelho, embaçado de novo, tinha o que parecia ser a marca de uma mão pequena, arrastada de cima a baixo. Naquele momento, senti um frio na espinha que nunca tinha sentido antes. Não era mais só a imaginação da minha filha. Tinha alguma coisa estranha naquele banheiro. Fechei a porta e voltei para o quarto. No dia seguinte, perguntei para Nina se ela tinha ido ao banheiro durante a noite. Ela disse que não. Então perguntei, a moça do banheiro tem nome? Ela pensou um pouco e respondeu, ela não lembra o nome dela, só lembra que caiu e não conseguiu levantar. Aquela resposta me deixou em pânico. Chamei uma amiga que entende dessas coisas de espíritos para vir até casa, mas não contei os detalhes. Só falei que minha filha estava vendo uma amiga imaginária e queria a opinião dela. Ela mal pisou no banheiro e disse que sentia um peso enorme ali. Segundo ela, tinha a presença de alguém que morreu de forma traumática naquele lugar. Alguém que não percebeu que morreu. Desde então, comecei a procurar outro lugar para a gente morar. Não contei nada para o meu marido, porque ele não acredita nessas coisas e iria dizer que é invenção. Enquanto isso, evito ao máximo usar aquele banheiro, principalmente depois que escurece. A Nina continua falando com a moça do banheiro, mas agora percebo que ela está ficando com medo também. Ontem, ela me disse que a moça estava mais molhada e mais triste, e que não queria mais tomar banho sozinha. Só sei que não aguento mais viver com medo dentro da minha própria casa. Principalmente porque agora eu também já vi a cortina se mexendo sozinha mais de uma vez. E sempre que entro naquele banheiro, sinto que tem alguém me observando. E o pior de tudo é quando acordo de madrugada e ouço o chuveiro ligado, mesmo sabendo que não tem ninguém lá. Não queria acreditar no começo, mas não consigo mais dormir direito depois do que aconteceu. Mês passado aluguei um apartamento pequeno em cima de um salão que, pelo que me falaram, já foi um bar bem movimentado uns anos atrás. O lugar estava fechado há um tempão, mas o aluguel era barato e a localização boa, perto do meu trabalho. Não pensei 2 vezes e fechei negócio na hora. Os primeiros dias foram tranquilos. A vizinhança é quieta. Tem um mercadinho na esquina, ponto de ônibus perto, tudo que eu precisava. A primeira coisa estranha que notei foi no 3º dia. Era umas 3 da manhã quando acordei com um barulho lá embaixo. Parecia música baixinha, daquelas antigas, sabe? Pensei que fosse algum vizinho ouvindo rádio ou alguém passando de carro na rua. Tentei voltar a dormir, mas aí comecei a ouvir o som de copos, como se alguém estivesse lavando louça ou servindo bebidas. No dia seguinte, perguntei para o síndico se tinha alguém usando o salão embaixo do meu apartamento. Ele garantiu que não, que o lugar estava fechado há mais de 5 anos e que só ele e eu tínhamos a chave.
Contei sobre os barulhos e ele deu de ombros. Disse que devia ser da rua ou dos canos antigos do prédio. Aceitei a explicação. Afinal, construções antigas sempre têm esses barulhos estranhos. Mas, na noite seguinte, aconteceu de novo. Dessa vez, além da música e dos copos, ouvi vozes. Não dava para entender o que falavam. Era como um murmúrio de várias pessoas conversando ao mesmo tempo. E tinha risadas também. Parecia uma festa ou um bar cheio. Fiquei um tempo deitado, tentando me convencer que era só impressão minha, até que ouvi o som de cadeiras sendo arrastadas bem forte e claro. Levantei e fui até a janela. A rua estava completamente deserta àquela hora. Olhei em volta nas outras casas e prédios, mas estava tudo escuro e silencioso. O barulho vinha mesmo debaixo do meu apartamento. Peguei coragem e desci as escadas até o salão. A porta estava trancada com cadeado, exatamente como deveria estar. Encostei o ouvido na porta e... silêncio total. Os barulhos tinham parado. Voltei para o apartamento pensando que talvez estivesse ficando paranoico. Afinal, estava morando sozinho pela primeira vez e qualquer barulhinho já me deixava alerta. Mas na terceira noite foi impossível ignorar. Os sons começaram mais cedo, por volta da meia-noite, e estavam mais altos. Agora dava até para distinguir algumas palavras no meio da conversa. Alguém pedindo uma cerveja. Outra pessoa chamando um tal de Zé. Risadas, música, copo quebrando. Era como se o bar estivesse funcionando normalmente lá embaixo. Desci de novo, dessa vez com uma lanterna. O cadeado continuava no lugar. Ninguém tinha entrado. Olhei pelas frestas das janelas, que estavam cobertas por tapumes de madeira, mas não dava para ver nada lá dentro. E o mais estranho, assim que cheguei perto do salão, os sons pararam de novo. Era como se eles soubessem que eu estava ali. No dia seguinte, fui trabalhar com olheiras enormes. Uma colega percebeu e perguntou se estava tudo bem. Acabei contando a história toda. Esperava que ela risse ou achasse que eu estava maluco, mas, para minha surpresa, ela ficou séria. Contou que conhecia aquele lugar, que era um bar bem famoso na região, o Bar do Toninho, e que o dono e 4 clientes tinham morrido num acidente de carro, voltando de uma festa em uma cidade vizinha há uns 6 anos. Foi depois disso que o bar fechou. Aquela história me deixou arrepiado. Será que os barulhos que eu ouvia tinham alguma coisa a ver com o Toninho e seus amigos? Pedi mais detalhes para minha colega, e ela contou que o bar era conhecido por ficar aberto até tarde e que o Toninho era famoso por tocar músicas antigas e servir a melhor caipirinha da região. Disse também que quase toda noite, depois que o movimento diminuía, ele e alguns amigos mais próximos ficavam jogando cartas e conversando até o amanhecer. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei esperando os barulhos começarem, e eles vieram pontualmente à meia-noite. Mas dessa vez, além da música e das conversas, ouvi claramente o som de cartas sendo embaralhadas e jogadas numa mesa. Alguém gritou, "Truco!" e várias risadas seguiram. Era exatamente como minha colega tinha descrito. Toninho e seus amigos jogando depois do expediente. Tomei coragem e desci novamente. O salão continuava trancado, escuro e aparentemente vazio. Mas os sons só pararam quando bati na porta e chamei. "Toninho, tem alguém aí?" Foi um silêncio imediato e absoluto. Voltei para o apartamento com o coração disparado. Não sabia se estava aliviado ou ainda mais assustado com aquela reação. No dia seguinte, procurei o proprietário do imóvel. Queria saber mais sobre a história do bar. Ele ficou meio desconfortável com minhas perguntas, mas acabou confirmando o acidente que matou Toninho e seus amigos. Disse que depois disso ninguém quis alugar o salão, que ficou fechado por anos, até que decidiram reformar e transformar em apartamento a parte de cima, que era onde eu estava morando. Perguntei se outros inquilinos já tinham relatado barulhos estranhos. Ele desviou o olhar e disse que eu era o primeiro a alugar desde a reforma.
Aquilo me pareceu estranho. O lugar era bom, bem localizado, aluguel barato. Por que ninguém tinha se interessado antes? Insisti na pergunta sobre os barulhos e ele finalmente admitiu que sim. O antigo zelador tinha mencionado ouvir sons de festa vindo do salão vazio algumas noites. Naquela mesma noite, decidi fazer um teste. Coloquei meu celular gravando em cima da mesa da cozinha, que fica exatamente em cima do salão, e saí para dormir na casa de um amigo. No dia seguinte, voltei cedo e fui direto conferir a gravação. Meu coração quase parou quando dei o play. Lá estavam, claros, como se tivessem sido gravados dentro do próprio bar. Os sons de música, copos, conversas e risadas. E em determinado momento, uma voz forte e clara disse: "Ei, o que é isso aí em cima da mesa? Alguém esqueceu o celular?" Depois disso, a gravação ficou completamente muda, como se alguém tivesse desligado o aparelho. Mas quando peguei o celular, ele ainda estava gravando normalmente. Foi como se algo tivesse bloqueado o som de chegar até o microfone depois que perceberam a gravação. Já pensei em me mudar, mas ao mesmo tempo, por mais estranho que pareça, não sinto uma ameaça vinda desses clientes noturnos. É como se eles só estivessem continuando suas noites de diversão, sem nem perceber que já não estão mais aqui. Às vezes, quando acordo com os barulhos, até fico ouvindo um pouco. Tem algo quase confortante naquelas risadas e conversas animadas. O jeito foi me acostumar. Agora sei que toda madrugada o bar do Toninho vai abrir lá embaixo e que quando eu descer para verificar, vou encontrar apenas um salão vazio, trancado com um cadeado cuja chave só eu tenho. Meu irmão mais novo sempre foi o dorminhoco da família. Quando a gente era criança, ele podia dormir no meio da maior bagunça. Agora, morando juntos num apartamento pequeno depois que nossos pais se mudaram para o interior, a rotina dele continua a mesma. Dorme como uma pedra, nada acorda ele. Aí, um mês atrás, ele apareceu na cozinha de manhã com uma cara estranha. Perguntei o que tinha acontecido e ele virou de costas e levantou a camiseta. Fiquei chocado. Tinha 3 arranhões compridos nas costas dele, não muito fundos, mas bem vermelhos. Parecia que alguém tinha passado as unhas com força. Perguntei se ele tinha se machucado na academia ou se tinha saído com alguém na noite anterior, mas ele jurou que não. Disse que acordou sentindo as costas arderem e quando foi ver no espelho, encontrou aquilo. No dia seguinte aconteceu de novo. Dessa vez eram 4 arranhões paralelos, do outro lado das costas. E assim foi por uma semana inteira. Cada manhã, novos arranhões apareciam. Começamos a ficar preocupados de verdade. Pensamos em várias explicações. Alergia ao sabão em pó, algum bicho que estava entrando no quarto à noite, até aranhas. Trocamos toda a roupa de cama, verificamos o colchão, olhamos embaixo da cama, nada. Uma vizinha falou que podia ser ele mesmo se arranhando durante o sono. Isso fazia sentido e decidimos cortar as unhas dele bem curtas para ver se resolvia. Mas mesmo assim, na manhã seguinte, lá estavam os arranhões. E as marcas não combinavam com a posição das mãos humanas, eram espaçadas demais, como se fosse algo com garras grandes. Foi quando tive a ideia de colocar uma câmera no quarto dele. Comprei uma daquelas câmeras de segurança que gravam quando detectam movimento. Instalei em cima do guarda-roupa, apontada diretamente para a cama. Não contei para ele na primeira noite, não queria que ficasse nervoso ou que mudasse o comportamento durante o sono. Na manhã seguinte, ele apareceu com mais arranhões, dessa vez mais profundos. Parecia que qualquer coisa que estivesse fazendo aquilo estava ficando mais agressiva. Corri para o quarto para verificar a gravação da câmera. Passei o vídeo acelerado até ver ele se deitando, por volta das 11 da noite. Aí deixei rodar em velocidade normal. Por quase 2 horas, nada aconteceu. Ele dormia tranquilo, virava de um lado para o outro ocasionalmente. O quarto estava escuro
só com a luz fraca do abajur. Foi quando notei algo estranho. Em volta da 00:45, dava para ver que o cobertor começou a se mover lentamente, como se alguém estivesse puxando pela ponta. Meu coração disparou. Aumentei o brilho do vídeo e aproximei a imagem. Dava para ver claramente o cobertor sendo puxado, primeiro devagar, depois com mais força, até expor as costas do meu irmão, que dormia de bruços. E então, nada. Não tinha nada visível na gravação. O cobertor continuava sendo puxado como se uma mão invisível estivesse ali, mas não dava para ver absolutamente nada ou ninguém. Continuei assistindo, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. De repente, vi as costas do meu irmão se marcarem. Era como se algo estivesse pressionando a pele dele, fazendo sulcos que depois viravam os arranhões. O mais assustador é que dava para ver nitidamente o movimento dos arranhões sendo feitos, um por um, lentamente, da esquerda para a direita. Mas não havia nada ali. Absolutamente nada que a câmera pudesse captar. Com as mãos tremendo, mostrei o vídeo para o meu irmão. Ele ficou pálido. Naquela mesma tarde, chamamos um amigo que entende dessas coisas de espíritos. Ele veio, deu uma olhada no quarto e fez uma cara séria. Disse que tinha uma presença ali, algo que não era humano e nunca tinha sido. Segundo ele, era algum tipo de entidade que se alimentava de medo e energia vital. Ele fez uma limpeza no apartamento inteiro, queimou umas ervas, passou sal grosso nos cantos. Achei que era bobagem, mas não tínhamos muitas opções. Surpreendentemente, naquela noite, pela primeira vez em semanas, meu irmão acordou sem nenhum arranhão. Pensei que tínhamos resolvido o problema, mas 3 dias depois, os arranhões voltaram, ainda piores. Dessa vez não eram só nas costas, tinha também no peito e nos braços. Instalamos mais 2 câmeras, uma em cada canto do quarto. Nas novas gravações, a coisa ficou ainda mais assustadora. Dava para ver meu irmão sendo literalmente arrastado na cama, como se algo muito forte puxasse os braços dele. Em um momento, ele foi levantado uns 10 centímetros do colchão e depois solto de repente. O mais estranho é que ele nunca acordava durante esses episódios. Dormia como se nada estivesse acontecendo, mesmo quando estava sendo puxado e arranhado. Quando mostrei as novas gravações para ele, decidimos que não dava mais para ficar naquele apartamento. Fomos morar temporariamente na casa de um primo até encontrar outro lugar. O problema é que mesmo na casa do nosso primo, os arranhões continuaram. Era como se essa coisa tivesse se apegado ao meu irmão e o seguisse onde quer que ele fosse. Já tentamos de tudo. Benzedeiras, padres, médiums, nada funciona por mais de alguns dias. As câmeras continuam captando o mesmo fenômeno. O cobertor sendo puxado e os arranhões aparecendo em tempo real, feitos por algo que não podemos ver. Agora estamos considerando medidas mais extremas. Um especialista em fenômenos paranormais sugeriu que meu irmão está sendo atacado por algum tipo de entidade que se fixou nele por algum motivo. Ele recomendou um ritual mais forte, mas tenho medo que isso só piore a situação. Por enquanto, a única coisa que diminui um pouco os ataques é deixar uma luz acesa durante a noite. Parece que essa coisa, seja lá o que for, prefere a escuridão. Trabalho como designer em uma empresa de marketing e minha rotina é sempre a mesma. Saio de casa às 7 da manhã e só volto depois das 6 da tarde. Moro sozinho há 3 anos nesse apartamento no 2º andar. Nunca tive problemas com a vizinhança. Sempre foi um lugar tranquilo. Há uns 2 meses, comecei a notar algo estranho. Toda vez que voltava do trabalho, a janela do meu quarto estava aberta. Não muito, apenas uns 10 centímetros, mas o suficiente para me incomodar. Na primeira vez, pensei que tinha esquecido de fechar antes de sair. Sou meio distraído mesmo. Fechei a janela e não pensei mais nisso.
No dia seguinte, aconteceu de novo. Tinha certeza que tinha fechado a janela de manhã, mas quando voltei, lá estava ela aberta de novo. Comecei a prestar mais atenção e a fechar com mais força, verificando 2 vezes antes de sair. Mesmo assim, continuava encontrando a janela aberta quando voltava. Comentei com o zelador do prédio. Ele sugeriu que podia ser o vento forte ou algum problema na fechadura da janela. Trocamos a fechadura, mas não adiantou nada. A situação continuou por semanas. Todo santo dia eu fechava a janela de manhã e encontrava ela aberta quando voltava. Cheguei a colocar uma cadeira encostada na janela antes de sair, e mesmo assim, quando voltava, a cadeira estava no mesmo lugar, mas a janela aberta. A coisa começou a me deixar paranoico. Pensei que podia ser algum vizinho entrando no meu apartamento durante o dia, mas não fazia sentido alguém entrar só para abrir uma janela. Nada nunca sumiu, nada foi mexido ou roubado. Só a janela do quarto que insistia em aparecer aberta, como se alguém estivesse me avisando que tinha estado ali. Resolvi mudar meus horários por uma semana. Saí mais tarde alguns dias, voltei mais cedo em outros. Numa quarta-feira, consegui ser liberado do trabalho depois do almoço. Não avisei ninguém, queria pegar quem quer que estivesse entrando no meu apartamento no flagra. Cheguei em casa por volta das 2 da tarde, bem mais cedo que o normal. Abri a porta devagar, tentando não fazer barulho. Assim que entrei, senti algo diferente no ar. Não era cheiro nem barulho, era mais uma sensação de que não estava sozinho. Não sei explicar, mas meu corpo todo ficou tenso. Caminhei lentamente pelo corredor em direção ao meu quarto. A porta estava entreaberta e eu tinha certeza que a tinha fechado antes de sair. Parei e escutei. Silêncio total. Respirei fundo e dei uma espiada pela fresta da porta. Foi quando vi. Tinha uma mulher parada no meio do meu quarto, de costas para mim, olhando pela janela que, mais uma vez, estava aberta. Ela usava um vestido branco simples, meio molhado na barra, e tinha cabelo comprido e escuro. Não se movia, apenas ficava ali parada, como se estivesse contemplando a vista pela janela. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem saber o que fazer. Não parecia uma ladra, não estava mexendo em nada. Só estava ali. Decidi confrontá-la. Empurrei a porta com força e gritei: "Ei, o que você está fazendo aqui?" A mulher não se assustou, não se virou, não reagiu de forma alguma. Continuou parada, olhando para a janela. Dei 2 passos em direção a ela, sentindo meu coração disparar. "Ei, você! Estou falando com você!" Gritei novamente. Nada, nenhum movimento. Foi quando notei algo ainda mais estranho. Dava para ver através dela. Não completamente, não era como um fantasma de filme, mas era como se ela não estivesse totalmente ali. Era semi-transparente, principalmente nas pontas dos braços e nas pernas. E o chão em volta dela estava molhado, como se ela tivesse saído de uma piscina ou da chuva. Nesse momento, o medo tomou conta de mim. Saí correndo do quarto, atravessei o corredor e quase caí tentando abrir a porta da frente. Desci as escadas tropeçando, com o coração quase saindo pela boca. No térreo, encontrei o zelador e, gaguejando, tentei explicar o que tinha visto. Ele achou que eu estava brincando ou drogado. Não acreditou em uma palavra. Depois de me acalmar um pouco, o zelador concordou em subir comigo até o apartamento. Quando entramos, não tinha ninguém no quarto. A janela estava fechada. Não tinha sinal da mulher. O zelador me olhou como se eu fosse louco, mas então notamos. O chão estava molhado. Tinha várias pegadas molhadas, pequenas, como de pés descalços, começando perto da janela e indo em direção à parede, onde simplesmente desapareciam. O zelador ficou sem palavras. Contou então que, antes de ser prédio residencial, aquele terreno tinha uma casa antiga onde uma mulher morreu afogada na cisterna durante uma tempestade, há mais de 50 anos.
Segundo ele, mais moradores já tinham relatado coisas estranhas, especialmente nos apartamentos do segundo andar, onde ficava meu quarto. Depois desse dia, a janela nunca mais apareceu aberta. É como se ela tivesse conseguido o que queria, que eu a visse. Às vezes, ainda sinto aquela presença no quarto, principalmente em dias de chuva. E de vez em quando, acordo no meio da noite com a sensação de que tem alguém parado ao lado da minha cama, olhando para mim. Não tenho coragem de abrir os olhos quando isso acontece. Já pensei em me mudar, mas algo me diz que ela não faria mal a ninguém. Parece que só quer ser lembrada. Talvez porque ninguém soube o que aconteceu com ela na época. Ou talvez porque a causa da morte dela não tenha sido acidental, como dizem. Só sei que agora, toda noite antes de dormir, deixo a janela aberta uns 10 centímetros. Parece que é o que ela quer. E, sinceramente, prefiro uma janela aberta do que encontrar ela de novo no meio do meu quarto.